É quinta-feira. Oi? E amanhã já é quinta-feira. É verdade, amanhã já é quinta-feira, né? Tá passando rapidinho, tanto a semana como o mês, né? Graças a Deus, tomara que passe logo esse ano, né? Porque foi um ano muito, digamos que, de provações, como eu já falei. Tia, A gente precisa estar sempre superando, né? Tudo isso que a gente está passando. Mas vai dar certo, né? Já tia, chegamos até aqui, já passamos muita coisa. E daqui para frente é seguir da mesma maneira, né? Com todos os cuidados, né? Para que ninguém possa adoecer, né? Eu creio que ninguém adoeceu aqui. Eu também não. Não saio de casa, né? Dificilmente eu vou resolver alguma coisa na rua, só quando é preciso, eu junto tudo e vou. Mas eu não fico perambulando na rua. Eu tô mais branca de estar dentro de casa, mas é assim mesmo, certo? tia, Oi. eu estava falando com meu pai, né? Porque eu faço natação. Aí vai ter umas mudanças. Tipo, se tiver em casa, acho que eu já vou voltar. Mas vai ser tipo, vai, vai ter três pessoas na natação, porque Uhum, três, vão mais de três pessoas. eu sei. Três pessoas na natação entra, eu acho. É que é assim. Uhum, pronto. Ótimo. Tudo agora, né, gente? A gente, como eu já havia falado, eu estava até conversando há pouco tempo, e eu falando que a gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que seguir a vida. Claro que ninguém vai viver a vida toda nessa mesmice, a gente vai ter que seguir a vida adaptado a isso aí, né? A gente tem que se adaptar ao uso da máscara, ao, ao distanciamento, né, entre as pessoas. A gente vai ter que se acostumar com isso, com essa ideia, né? Até que surja uma vacina que controle essa doença e a gente possa voltar à nossa vida ao normal, certo? Mas por enquanto, a gente vai ter que ter todo o cuidado do mundo, né? Vamos ter que continuar com essas regras que a gente está tendo e seguir a vida, porque a vida não parou, né? A gente não pode parar. Então, a gente tem que continuar e se adaptar com isso aí, né? É o que é o básico, né? O que a gente tem para fazer, né? Enquanto a gente está seguindo a nossa vida estudantil dessa forma, né, com as nossas aulas no Google Meet, certo? Não temos, a shopping abriu, praia abriu, mas a gente tem que ter todo aquele cuidado, né? Eu, particularmente, não pretendo levar minha filha tão cedo a esses cantos, não. Mas, enfim, né? Vamos falar do que é preciso. Bom, deixa eu conferir aqui o que foi que eu passei para vocês na aula passada. Dia 12, né? A aula que a gente teve na aula passada. Eu passei a página 84 e a página 85, né? Para vocês. Pronto, a gente viu, agora eu acabei lembrando, gente, é porque é muita coisa, tá? São muitas atividades, né? Muitos alunos, aí às vezes a tia acaba esquecendo um pouquinho das páginas. Mas a gente viu na aula passada, né, a Declaração Universal dos Direitos das Plantas, né? A gente viu os artigos, né, que fala sobre o que as plantas também têm direito, porque elas são seres vivos, né? E na página 84 e na página 85, nós tínhamos a atividade, né? Essa atividade para vocês fazerem em casa. Na questão 1, ele diz assim, ó: o que podemos fazer para preservar a flora do nosso planeta? Alguém quer falar? Eu, tia, Pode falar. podemos preservar não fazendo queimada para não poluir o ar, não cortar árvores, evitar o desperdício de água, se parar, separar o lixo para reciclar e etc. Ah, ótimo.
Mais alguém quer compartilhar a resposta? Tia, eu Ué, quero. pode Eu dizer. vou. Não, não. Não matar as árvores, não tirar as flores do jardim e não poluir a água. Ótimo. Mais alguém? Tia, a tia pode colocar no chat? É porque assim, ó, aqui são respostas pessoais, certo? Aí é tipo assim, o meu livro ele não deu sugestão. Por quê? Porque aí vai depender de vocês, né? O que é que vocês devem colocar? Tia, eu quero falar. Pode falar, amor. Tentar conscientizar as pessoas e preservar a flora mundial. Pronto, ótimo, muito bem. Porque assim, ó, 3 pessoas já compartilharam a resposta, certo? E todas 3 foram respostas diferentes. Por quê? Porque, como eu falei, são questões pessoais. Cada um tem uma visão diferente, embora tenha o mesmo sentido, que é o quê? Preservar a flora, né, do nosso planeta. Tá bom? Mais alguém? Então, vamos lá. Questão 2. Você acha importante que haja uma Declaração Universal dos Direitos das Plantas? Sim ou não? Por quê? Vamos lá? Se alguém quiser compartilhar, pode dizer, tá? Esse é o momento de vocês participarem. Tia, eu botei assim. Hum, Sim, porque as plantas têm a diversidade sobrevivência. Sobre, sobre, sobrevivência. ótimo. Mais Tia, deixa eu alguém? ler o meu. Tia, posso ler o meu? Pode sim. Tia, coloquei assim, ó. Sim, porque existem muitas plantas em extinção e algumas que estão correndo risco de extinção. Uhum, Posso ler, ótimo. tia? Pode sim, amor, pode ler. Sim, porque é importante assegurar os direitos das plantas, conservando as espécies raras e evitando extinção e buscando uma educação ambiental. Ótimo, muito bem. Pronto, né? Pronto. Na questão 3, como eu falei na aula passada, era para vocês pesquisarem, né? Com a ajuda da professora de um adulto, né? No caso, vocês iriam fazer em casa. Pesquise qual é o tipo de vegetação da região onde você mora e quais são as espécies mais comuns de serem encontradas. Escreva-os abaixo. Vamos lá? Alguém? Tia, Pode falar. que é assim, angico, a aravina vermelha, barriguda, bromélia, cacto e canaúba. Mais alguém? Não? Ok. Página 84, Fernanda, do livro de Ética. Pronto. 4. Quais as ameaças mais comuns que a flora de sua região enfrenta? Quais são as ameaças mais comuns que as plantas da nossa região enfrentam? Tia, coloquei o desmatamento das árvores e não tirar as flores da natureza. Uhum. Pronto, tem o desmatamento, né? Tem as queimadas, que o que mais acontece aqui no nosso município são as queimadas e o desmatamento, né? É um dos mais preocupantes. Tia, eu posso Certo? Mas ler? tá certo também, ok, Emily? Pode ler, amor. Pode ler, Pedro. Vou ler, tia.
Pode ler. Perda da biodiversidade, Uhum, aumento de risco de extinção de animais silvestres e redução dos seres vivos uhum. ecológicos prestados pela floresta, como a manutenção do clima e do ciclo hidrológico. Ótimo, muito bem. Mas alguém quer compartilhar a questão 4? Não? Ok. Na questão 5, ele diz assim: agora que você descobriu algumas espécies da flora da sua região, procure figuras que mostrem essas espécies e colhe-as no quadro abaixo, para fazermos um painel sobre a flora que está perto de nós. Aí era para vocês colarem, né, imagens da flora da nossa região, certo? Quais são as plantas que tem na nossa região? Isso, Emily, muito bem. Tia, Ok. eu colei aqui carnaúba, mandacaru Mandar cá. e juzeiro. Pronto, muito bem. Ótimo, viu? Muito Tia, eu bem. posso mostrar o meu? Pode sim. Deixa eu só virar a câmera aqui. Tá ótimo. Pronto. Ótimo, viu? Muito bem, Pedro. Muito bem. Excelente. Ok, mas alguém quer mostrar? Desenhou, Miguel? Não tem problema, viu? A tia falou que não tinha problema. Se vocês não conseguissem encontrar, vocês poderiam desenhar, tá bom? O importante é vocês terem feito. Pronto, encerrando esse conteúdo, né? A gente vai iniciar agora falando sobre a água, certo? Na página 86, tá bom? A gente vai falar sobre a água. Como eu sempre falo para vocês, a água é, é um recurso muito importante, né? Vocês sabem que sem a água a gente não vive, né? Principalmente nesse momento, a gente precisa de água para tudo. Pronto, como eu sempre falo, Miguel, a tia deixa vocês participarem nas atividades, porque assim, na leitura fica complicado um pouquinho. Por quê? Porque assim, ó, a tia gosta de ir lendo e explicando, tá? Aí assim, sempre que dá para vocês participarem na leitura, a tia deixa, né? Como da outra vez eu deixei vocês lerem, né, os artigos, né? Mas assim, em relação ao conteúdo, a tia sempre gosta de ler, né? Porque eu vou lendo e vou explicando. Às vezes eu resumo um pouco, tá bom? Mas não tem problema. Eu sei que vocês gostam de participar. Oi, Vinícius. A tia também que eu completei ontem foi aniversário. Ai, foi mesmo, eu vi. Botei até os parabéns para ti lá no Face. Então vamos lá. Gente, deixa eu começar aqui, né? Gente, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, em relação à água, tá? A água, gente, é um dos recursos, né, dos elementos naturais que a gente mais precisa, principalmente nesse momento. Certo que a gente sempre precisou, porque a água a gente precisa para beber, para tomar banho, para lavar as mãos, para cozinhar, certo? Para lavar roupa, para tudo, né? Tudo a gente precisa de água, até para geração de energia elétrica, né? Vocês sabem que nós temos as usinas hidrelétricas que também têm energias que é gerada através da força da água, certo? Então, assim, gente, a água, ela é um assunto muito bom da gente trabalhar. Por quê? Porque tudo é importante, certo? Então, assim, sem água a gente não pode viver, como eu falei, principalmente no momento desses, né, que a gente tá precisando muito de água para lavar as roupas que a gente sai, né, para lavar as mãos, para tudo, para lavar as máscaras, certo? Tudo a gente precisa de água. No dia que a nossa fonte, né, distribuidora de água, no caso a CAGES,
No dia que a CAGES não distribui a água, acabou-se, né? Fica todo mundo doido, todo mundo atrás de água. Por quê? Por conta disso, né? Por conta que a gente necessita da água para tudo, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Acompanha Tia, comigo. Para tia, começar, oi. um dia, né, faltou água aqui. Não, tipo, para beber. Aí eu acho que foi a minha mãe ou meu pai que encheu a minha garrafa de água da pia. Aí quando eu fui beber, eu senti um gosto estranho de água da pia. Tava gelado. Uhum. Então eu senti um É, gosto porque bem estranho. é ruim, né? Por causa do produto que eles usam, do cloro. Então vamos começar aqui, né? A água. O território brasileiro, gente, contém cerca de 12%, né, de toda a água doce do planeta. É como a gente tem, nós temos, a gente já viu ano passado em ciências que nós temos uma porcentagem, né, de água doce e uma porcentagem de água salgada, né? Aqui ele diz que o território brasileiro tem 12%, né, de água doce. E isso quer dizer que nós temos 88% de água salgada, né? Ao todo, são 200 mil microbacias, né, espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a de Amazonas, né, da Amazônica. A mais extensa do mundo, e 60% dela é localizada no Brasil, que é a da Amazônica. Como eu falei para vocês, tanto a floresta amazônica, ela possui uma diversidade, né, que ela é maior, certo? É a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, certo? E ela se estende por 9 países, mas a maior quantidade dela está onde? No Brasil, né? Então, se a maior quantidade dela está, também tem, né, 60% de água, né, que é localizada no Brasil. É um enorme potencial hídrico, né, capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido, né, pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, de 1.700 metros cúbicos, certo? Habitante por ano, certo? Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis, né? O acesso à água não é igual para todos. As características geográficas de cada região e as mudanças de vazão dos rios, que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano, afetam a distribuição. Por que ele diz isso? Apesar de a gente ter 60%, né, no Brasil da capacidade da água, né, não é distribuída de maneira igual, tá? Porque pode ser distribuída em um país de um jeito, né, uma quantidade, no outro pode ser distribuído mais, no outro pode ser distribuído menos, certo? Então não podemos calcular uma quantidade é, igual para todos, né? A gente tem, cada um tem o seu percentual, certo? Como vocês estão vendo aqui, eu creio eu que vocês já tenham ido, né, para alguma cachoeira, para alguma é, usina hídrica, assim, né, nesse estilo. Nós temos aqui na Serra, é, ali em Guaramiranga, nós temos as cachoeiras, muito bonita, né, tem um parque das cachoeiras, coisas muito, muito bonitas que a gente tem, que a gente realmente, né, não aproveita, certo? Na página 87. A partir das informações obtidas do Ministério do Meio Ambiente, nós podemos concluir que temos que cuidar também, né, da nossa água, para que não falte e comprometa a vida em nosso planeta, né? Como a gente sempre fala, tanto eu falo, como eu sei que outros professores falam também, a água ela é muito importante. Então a gente precisa fazer o quê? Economizar, né, gente? Porque um dia vai acabar. É tão provável que você, como eu já citei anteriormente, é tão provável que quando falta água, né, o que é que acontece? As pessoas praticamente, digamos que enlouquecem, né? Por quê? Porque a água é necessária para tudo. Aí você ali sabe que aquela água está faltando, mas que qualquer hora ela pode voltar. Aí você imagina só a água faltar,
e não ter como voltar, e não ter com que voltar, como será da gente? Vai todo mundo morrer seco, né? Por quê? Porque isso aí depende da capacidade de água, certo? Que a gente está consumindo, que você está gastando. Ele mais embaixo ele vai dar algumas dicas, né, para que a gente possa falar sobre Tia, como você cuidar da água. Só um instantinho, amor, deixa eu te terminar de explicar, porque senão o tempo passa e eu não consigo terminar, tá bom? Então, é necessário a consciência cidadã, né? Também em relação ao uso correto da água de que dispomos, certo? Então, ele sempre fala isso. A gente tem que ter digamos que uma consciência, né, de poder estar utilizando aquela água e saber como utilizar aquela água. Você coloca, às vezes eu sempre vejo, a pessoa vai beber água, eu vou falar já no sentido de beber mesmo. Vai beber água e enche o copo de água, né? Aí bebe 2 dedinhos e deixa lá o resto. Certo? Ali a outra pessoa que vem vai ter que jogar aquela água para poder beber água novamente. Então, assim, é um grande desperdício. Se você vai beber água, bote apenas o tanto que você vai beber, certo? Então, assim, em grandes cidades ou em regiões de clima mais seco, ela já está faltando, né, para muita gente. Por isso, é preciso termos alguns cuidados, né, com esse bem tão precioso para as nossas vidas, certo? A gente precisa ter bastante cuidado com a água, meu povo, porque não está de brincadeira, não, viu? De jeito nenhum. tia, Oi. quando faltou água aqui em casa para beber, Hum, aí, aí eu deixo sempre uma garrafinha de água cheia. Eu deixei, às vezes eu pego dois copinhos e deixo lá, para quando é, faltar eu for beber. tá bom. Pronto. Aí mais abaixo ele diz aqui, ó, fique por dentro. Se não houvesse água, seria impossível, né, a sobrevivência dos animais e dos vegetais na Terra. A humanidade teria grandes prejuízos, né, por muitas de nossas atividades necessitam de água. Observe, quanto se gasta de água? Uma pessoa gasta de água para escovar os dentes. Com a torneira aberta por 5 minutos, você gasta 12 litros de água. Com copos de água, 1 litro. 2. Para lavar o rosto. Com a torneira aberta durante 1 minuto, gasta 2,5 litros de água. Com água na pia tampada, a torneira fechada, 1 litro. 3. Para fazer a barba. Com a torneira aberta por 5 minutos, você gasta 12 litros. Com a água na pia tampada e torneira fechada, 2 litros. 4. Para tomar banho. Chuveiro ligado por 15 minutos, 135 litros. Chuveiro ligado por 5 minutos, 45 litros. Com um balde de água, 10 litros. 5. Limpar o vaso sanitário. Com válvula de descarga de 12 segundos, 20 litros. Com caixa d'água pequena, 10 litros. E com um balde de água, 6 litros. Então, vocês estão vendo aí a diferença de como a gente pode economizar, né? Página 88. Para lavar a louça. Com a água na pia até metade, 2 vezes e torneira fechada, 20 litros. Com a torneira meio aberta por 15 minutos, 117 litros. 7. Regar o jardim. Mangueira aberta por 10 minutos, 186 litros. Usar um regador por 2 metros quadrados no jardim, 20 litros. Vocês estão vendo a diferença? 8. Lavar o carro. Mangueira com a torneira não muito aberta por 30 minutos, 216 litros. E com 2 baldes de 10 litros, 20 litros. Tá vendo como você pode economizar? 9. Limpar a calçada ao redor de casa. Com um esguicho forte por 15 minutos, 279 litros. Apenas varrendo com vassoura, nem 1 litro de água. Certo que às vezes você tem necessidade de lavar um pouquinho a calçada, mas joga só um baldezinho de água, né? 10. Lavar roupa. No tanque com torneira meio aberta por 15 minutos, 279 litros. Na lavadora, para 5 quilos de roupa, 135 litros de água. Muita água que a gente desperdiça, meu povo.
25% a 40% da água tratada é perdida no Brasil. Por quê? Por vazamentos, né, ou por má utilização. E muita gente não tem água durante boa parte do ano. Às vezes acontece de um cano quebrar, né? A gente tem que chamar os profissionais. E o que é que acontece? Aquela água ali passa tempos e tempos até um profissional vir ajeitar. Já aconteceu aqui, gente, de às vezes, em frente à minha casa, tem muita água derramando porque quebrados do cano, né? Que da nossa distribuidora de água. Teve uma vez que foi preciso a gente mesmo ajeitar, trocar o cano, porque a gente mandou chamar os profissionais e eles não vieram. E estava um desperdício imenso de água, viu? Por isso que a gente fez isso, certo? Então, assim, vocês irão fazer a atividade apenas da página 89 e da página 90, tá? Certo? Vocês irão fazer a atividade da página 89 e da página 90. Certo? Na página 89 tem uma história, né? Que é a história de uma gotinha. No dia que a gente for corrigir, a gente vai ler essa história, tá bom? Hoje não dá tempo, porque já são 7h58. Na página 90, só tem uma questãozinha para vocês fazerem. De acordo com o texto, desenhe o ciclo da água. Pronto, é o que vocês irão fazer, certo? Aí aqui abaixo também tem, certo? Uma leiturazinha, vocês leem, depois a gente vai ler, certo? Nós iremos ler na próxima aula também essa leiturazinha, certo? Que é o que fala sobre a água, certo? Tudo vai envolver a água. E aqui, na página 93 e na página 94, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Água, que a gente também fala na próxima aula, tá bom? Então, assim, gente, ó, eu vou colocar a atividade já lá no Google Sala de Aula, porque assim que terminar a aula eu coloco logo, certo? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de fazer rápido a atividade, tá? Então, eu já tô colocando lá agora a atividade de vocês, certo? Página 89 e 90. Eu espero que vocês leiam as atividades, tá bom? O texto, porque é importante, viu, gente? Que vocês leiam o texto também para a compreensão de vocês, né? Porque a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ler, certo? Então, eu estou colocando agora lá a atividade de vocês, página 89 e 90, para caso vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Já são 8 horas, né? Aqui vai para outra sala e vocês vão aí com o próximo professor, tá bom? Beijos, tchau e até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Uhum.